A paz do Senhor, meu irmão, amado, glória a Deus por sua vida. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui em mais uma pré-aula da lição da Escola Dominical para toda a cidade de Mossoró e também para todo o Vale do Açu, lugar da minha terra natal. É um prazer ter você aqui no canal Lição. Isso mesmo, mudamos o nome do canal. Antes era Lição e Resposta, mas devido a alguns irmãos ter nos procurado e nos dito que o nome do canal não era fácil de achar. Então, dessa forma, nós tivemos que, fomos forçados a mudar o canal para um nome mais simples e então nasceu o nome Canal Lição. Daí, nós já pedimos para que você se inscreva no canal Lição, deixe o seu gostei aqui no vídeo, também deixe um comentário, você que não gostou do vídeo, pode deixar o seu gostei, E se gostou do vídeo, também deixa. E se nenhuma coisa nem outra, ajuda o canal deixando o gostei. Nós já vamos aqui também mandar um abraço todo especial para o meu pai, o meu velho, também minha mãe, que tem nos dado aquela força, O meu pai, ele sempre tem sido o meu maior fã, Fã de Jesus, mas ele tem, sim, me alegrado muito com suas palavras e tem nos ajudado a produzir mais vídeos para o Reino de Deus, esse trabalho da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar a lição de número 2 desta revista do primeiro trimestre. E hoje, a lição de número 2 vem falando sobre o Deus Pai. Nós que estamos estudando a revista O Deus Único Revelado em Três Pessoas Eternas. Nós vamos entrar agora no texto áureo da lição, que diz assim: ninguém conhece o Pai senão ao Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11 e 27. A verdade prática diz: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Com certeza, a nossa capacidade de memória, a capacidade de entender, a capacidade de compreensão vem simplesmente do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em dois livros da Bíblia, Mateus, capítulo 11, e João, capítulo 14. Nós vamos ler Mateus, capítulo 11, versículos 25, 26 e 27, que diz: naquele tempo, respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. João capítulo 11, versículos 6, 7, 8, 9, 10 e 11 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Muito bem, esses textos eles foram selecionados pelo pastor Douglas Batista para fazer a correlação do Pai nesta sincronia de versículos, onde o Pai ele é apresentado aos discípulos de uma forma
pessoal, de uma forma diferente e, se não dizer, presencial. Jesus está apresentando o Pai à igreja, a nós e ao mundo através da sua palavra. A introdução diz assim: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Nós vamos apresentar agora os 3 objetivos da lição, que são eles: reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai. 2. Entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. E 3. Identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Então, já correndo para o primeiro tópico da lição, que diz assim: a identidade de Deus, o Pai. O primeiro subtópico fala: o Pai é o único Deus verdadeiro. E diz assim: o Pentateuco declara: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 e 4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estais nos céus, reforçando a necessidade de um relacionamento com Deus. Jesus mostra a identidade de Deus. Ele é o verdadeiro e único Deus. Ao apresentar Jesus como sendo ele o verdadeiro e único Deus para o povo judeu, os israelitas, Jesus estava aqui dizendo simplesmente: não se deve adorar a outro Deus, porque não existe Deus verdadeiro, a não ser o único. Não existe um único Deus que não seja o Pai. Então Jesus ele mostra que há uma preocupação em conhecer o Pai, em saber quem é o Pai. Jesus ele é o único filho realmente legítimo de Deus, o qual Deus não poupou por amor a mim e a você. Nós somos filhos por adoção. Nós fomos enxertados na videira. Jesus, ele sendo o único verdadeiro, o único unigênito, o único, né? E primogênito de Deus, ele simplesmente mostra este Deus, este Pai, como quem deve se relacionar com ele. Se eu disser para você, o primeiro filho de Deus chamou-se Adão, porque foi Deus quem criou Adão. Verdade, verdade, Deus criou Adão, mas o primeiro filho, o primogênito, realmente é Jesus. Ele aparece no Novo Testamento, mas o Pai deixa claro: este é meu filho amado, em quem me compraz. Então, o primeiro filho, o único, o unigênito, gerado por sua essência, gerado por sua natureza, este é
Jesus. Então Deus aqui, ele é alguém que devemos nos relacionar. Ele é o Pai. E Paulo, ele diz que pelo Espírito nós dizemos Abba Pai, que quer dizer paizinho, meu pai. Em uma forma carinhosa, o apóstolo expressa que Deus é o nosso Pai amoroso que nos ama e nós podemos nos mimar com Ele, tá bom? Deus, Ele é o único Deus, Ele é o nosso Pai por adoção. No segundo subtópico fala, o Pai é a fonte da divindade e diz, nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Deuteronômio 33, versículo 27. Pois ele existe por si mesmo, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Em João 5:26, ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Salmo 90, versículo 2, e diz, ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que nele existe. Ele é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Então, Deus, ele é o princípio de tudo em nós. Mas, quando foi que Deus foi gerado? Não tem data de quando Deus foi gerado, porque Deus, ele não foi gerado. Ele parte de si mesmo. Ele é a primazia de tudo e ele criou o universo. O universo que hoje existe, o qual está fixado, o planeta Terra, foi Deus quem criou. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todo o universo é do Senhor. Do Senhor é a terra e todo o universo também é do Senhor. Então Jesus aqui apresenta Deus para os seus discípulos e diz que ele é o único Deus. Então, em Deuteronômio, quando Deus aparece, ele já fala para os seus filhos que ele adotou que não deveriam adorar a outro Deus. Deus, quando ele institui as tábuas dos 10 mandamentos, ali eram preceitos básicos para uma vida vitoriosa, se é que podemos assim dizer, porque quem está com Deus é mais do que vencedor, é mais que feliz. Então, quando nós dizemos para um filho, não faça isso, não faça aquilo, nós sabemos o que estamos dizendo porque não queremos vê-lo machucado. Da mesma maneira, quando Deus nos adverte, é justamente para que nós não venhamos a nos machucar com desobediência. Mas podemos nos machucar, sim, por causa daqueles que vêm até nós por inveja, daqueles que odeiam a Deus, daqueles que perseguem o nome do Senhor Jesus. Então isso está no lucro. Mas em relação a nós desobedecermos ao nosso Deus, isso seria muito ruim, porque estaríamos quebrando a nossa comunhão com Ele, a nossa obediência, que nós devemos fidelidade a Deus. Então, Deus, ele é o princípio de tudo. Ele é tudo em nós. Ele é, partindo de uma premissa lógica, primeiro vem o Pai, depois vem o Filho, tá? Então, Deus, ele é a primazia de tudo. Ele é a existência de todas as coisas que hoje existem, partiu dele.
Deus é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O terceiro ponto diz assim: o Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 4 ao 6, e Efésios capítulo 4, dos versículos 4 ao 6 também. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme a sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras, em Salmos 33, versículo 9. O Filho as executou, em João 1 e 3. O Pai planejou a redenção, e em Timóteo 1 e 2, e o Filho as realizou, em João 17, versículo 4. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser consolador e ensinador. João capítulo 14, versículo 26, conforme o credo de Atanásio, no século V. Nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e iguais. Estas palavras foram de Atanásio no século V. Então, realmente, podemos concordar, sim, que Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles agem em conjunto. Eles não têm pensamentos separados, eles não têm uma opinião divergente uma da outra, de forma uma opinião divergente um do outro, não tem de forma nenhuma. Eles agem em conformidade. O ministério do Pai, o ministério do Filho e o ministério do Espírito Santo, esses são válidos e estão em atualidade. Deus está operando através do Espírito Santo. Jesus age por meio do Espírito Santo nas nossas vidas também. Então, quando o Espírito Santo ele opera, é Deus operando em nós. Jesus, ele nos ensinou o segredo de nós orarmos de maneira correta. Ele diz: quando forem orar, façam assim: Pai nosso que estais no céu. Este era o modelo, este é o modelo de oração. Devemos iniciar sempre exaltando a Ele, que é digno de toda honra e de toda glória. E depois vêm as nossas petições, o que devemos agradecer, o que devemos pedir, isso vem depois. Deus, ele é, sim, o primeiro e antes de tudo é Deus. Quando Deus se manifesta no Rio Jordão na hora do batismo, que ele diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me alegra a minha alma, aquele a quem o meu coração jubila de alegria. Então Deus está dizendo, quer dizer, nós podemos ver a ação direta de Deus. Existem algumas denominações as quais não creem que existe aí essa diferença, né? Mas nós não vamos nos atentar nesta ideia porque isso não convém. Mas nós vamos entrar sim na ideia de que Deus, ele é real, ele é o primeiro, ele é o nosso Pai. O primeiro Pai que nós temos é Deus. Depois nós temos o nosso Pai biológico, mas antes que você fosse formado no ventre, Deus já te conhecia e foi Ele quem te enviou para nascer. Então, seja grato por tudo e nós daqui também sejamos gratos. O último subtópico diz: os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam sua natureza, obra e virtudes, em Salmos 9 e 10. O nome Elohim, em Gênesis 1 e 1, apesar de plural,
reafirma o monoteísmo, em Deuteronômio 6:4, e alude à pluralidade da Trindade, em Gênesis 1:26, El Shaddai. Gênesis 17:1 revela Deus como o Todo-Poderoso, Adonai, Salmo 8:1, e o grego Kyrios, em Atos 2, versículo 36, manifesta a sua autoridade como Senhor. E Isaías, também, capítulo 6, versículo 1, Filipenses 2:11. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua sabedoria, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Muito bem, aqui os nomes que exaltam a Deus, ele é o que é, ninguém pode negar. Estes nomes que exaltam a Deus são nomes que realmente ninguém tem. Então, se alguém se chama Elohim, eu nunca vi. Se alguém se chama El Shaddai, eu nunca ouvi. E se alguém se chama Yahvé, eu também nunca vi. Só sei que ele é Deus, o primeiro da Trindade. Ele é aquele que deu vida a tudo, que tudo passou a existir por ele. E o próprio Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. O Pai faz a obra, o Pai cria, Jesus executou a sua obra. Então, meus amados, quero agradecer mais uma vez por você ter ficado até aqui. Deixe um comentário, compartilhe também, tá? Para todos os irmãos que também se edificam na escola dominical. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe e estaremos na próxima semana, se Deus quiser, aqui nesta mesma plataforma abençoada do YouTube. Deus abençoe, forte abraço. Amém.